Oi pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é a Gabi, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou conversar com vocês sobre um dos assuntos que eu mais gosto de falar e ensinar, é sobre o estresse, o que o estresse faz com a gente, com o nosso corpo, com a nossa mente, o que acontece fisicamente, fisiologicamente, para vocês entenderem como é importante a gente ficar longe disso por causa de todos os fatores negativos que vêm do estresse. E tem muita coisa para eu falar com vocês sobre esse assunto, porque existe estresse físico, mental e emocional. Então eu vou falar hoje de uma forma geral, porque como eu disse no meu vídeo anterior, o nosso corpo vê o estresse de uma forma negativa. Então ele aciona ou ele desliga a parte que a gente pensa do nosso cérebro, que foi o que eu expliquei no meu último vídeo. Eu vou colocar o linkinho aqui para vocês verem. Mas quando a gente está num relacionamento abusivo com uma pessoa tóxica, narcisista, sociopata ou psicopata, a gente passa por muito estresse. E a gente não se reconhece, como eu disse para vocês nos meus últimos vídeos, a gente acaba modificando a nossa maneira de pensar, de agir. E o nosso corpo também acaba modificando. Você pode ganhar peso, perder peso. E hoje eu vou falar com vocês as duas maneiras que os nossos corpos reagem quando a gente se depara numa situação de estresse e como é que a gente pode melhorar a nossa situação para o nosso corpo não ser prejudicado. Vamos lá? Gente, o estresse impacta a nossa saúde mental de uma forma dramática. E existem coisas que a gente pode fazer para diminuir esse estresse que eu vou falar nos meus próximos vídeos. Porque quando a gente consegue diminuir esse estresse, isso traz pra gente um sentimento de integridade, porque a gente tá caminhando em direção ao que a gente acredita, aos nossos valores. A gente volta a ter controle de si, do que a gente gosta, do que a gente quer fazer. Então, deixa eu só explicar rapidinho a terminologia para vocês entenderem exatamente o que a gente está falando. O estresse é uma resposta fisiológica do nosso corpo para quando a gente está em perigo ou então achamos que estamos em perigo. Daí o corpo reage e a nossa adrenalina aumenta, a gente até sente isso, não é? Ou então a gente fica com aquelas borboletas no estômago quando a gente está estressado. A gente sente aquelas borboletas no estômago, né? As mãos das pessoas às vezes começam a suar, umas pessoas perdem a voz quando estão estressadas. Então, o estresse é uma forma fisiológica do nosso corpo reagir a perigos. A preocupação é o pensamento que a gente tem daquele perigo. Então não é uma reação fisiológica, é só o pensamento, você está pensando e se preocupando com isso. Isso é preocupação, os pensamentos. E a ansiedade é essa combinação dos pensamentos com a resposta fisiológica do estresse. Por exemplo, quando você está num relacionamento abusivo e essa pessoa abusiva foi viajar a trabalho e você está sozinha ou sozinho em casa. Quando você pensa nessa pessoa e nas coisas que você está, na situação que você está vivendo, você se preocupa, é mais um sentimento de preocupação. Agora, quando a pessoa fala que vai voltar, tá chegando o dia da pessoa voltar, aí começa a vir uma ansiedade, você começa a sentir no seu corpo, na sua pele, os sentimentos e também essa resposta fisiológica, esse nervoso, não é? E algumas reações fisiológicas do estresse é, por exemplo, você fica com dor no estômago, ou então ficar com dor de barriga, ou então pode ficar com dor de cabeça. O nosso canal lacrimal expande, então a gente acaba chorando, mas não chorando de tristeza, chorando de estresse. A gente sente o nosso corpo frio, né? O nosso corpo começa a chacoalhar porque tá querendo voltar a se esquentar, porque a gente tá com o corpo fisiologicamente, fisicamente frio, de estresse. A nossa musculatura fica super tensa também. Isso é tudo resposta fisiológica. E quando isso acontece, o nosso corpo tem essa reação que chama fight, flight or freeze, que aqui nos Estados Unidos a gente fala isso, e aí no Brasil deve ser confronta, corre ou congela, né? Então, ou você confronta o que te traz esse estresse, ou você corre para outro lado,
ou então você congela. São essas 3 respostas que o nosso corpo dá quando se depara ao perigo. E pessoal, essas respostas de confrontar, correr ou congelar estão encarnadas na gente. Isso aí vem dos nossos ancestrais. Quando os nossos ancestrais tinham que lutar com animais para conseguir, para caçar, isso tudo. Imagina só, se deparando com um animal, um tigre, alguma coisa assim, ou a pessoa confrontava, ou corria, ou então congelava não sabendo o que fazer. Isso aí é do nosso sistema nervoso simpático. A gente não tem controle disso, isso aí é automático. Essa resposta fisiológica para o nosso corpo nos proteger das ameaças. Então, o nosso corpo tem essas reações que são completamente naturais do nosso corpo, e isso leva a que outras reações químicas aconteçam no nosso corpo. E é o seguinte, porque essas reações são completamente automáticas, a gente não tem controle disso só se a gente estiver consciente. Então, se a gente estiver consciente do que está acontecendo, se a gente tiver essa inteligência emocional de saber o que é que está passando ao nosso redor, como é que a gente está se sentindo em relação ao que está acontecendo, a gente vai poder controlar essa coisa que é automática, passar a ter controle disso. E o legal é que a gente pode treinar a desligar essas reações automáticas. Então elas acontecem, você percebe e com treino consegue desligar essas reações. Porque se a gente não faz isso, elas acabam se apoderando do nosso sistema nervoso inteiro. E outra coisa, gente, muitos estudos já comprovaram que esse estresse crônico é a causa da maioria das doenças. Sabe, o estresse crônico é o que eu trabalho aqui nos Estados Unidos. É com isso que eu trabalho, com medicina alternativa e preventiva. E eu trabalho com o estresse, porque o estresse é a fonte dos problemas das pessoas. E muitas vezes, ou quase a maioria das vezes, esse estresse vem dos relacionamentos. E às vezes também com relacionamentos abusivos, que é o que eu falo aqui no meu canal, que vocês conhecem. Mas esse estresse, principalmente, né, em relacionamentos abusivos, porque é um estresse físico, mental e emocional, tudo junto, acaba afetando a nossa saúde de uma forma assim absurda. E essas doenças já foram comprovadas que foram causadas pelo estresse. Então eu tenho aqui na minha frente algumas, eu vou ler para vocês. Então, ansiedade, isso tudo já foi comprovado que o estresse pode causar. Então, ansiedade, depressão, problemas de digestão, dores de cabeça, doenças cardíacas, insônia, ganho de peso, problemas relacionados à memória, tensão e dor muscular, dores no peito, fadiga, mudança no libido, inquietude, perda de motivação ou foco, sentimento de sobrecarga, irritabilidade ou raiva, tristeza ou depressão, comer demais ou de menos, explosão de raiva, abuso de álcool ou drogas, uso de tabaco, isolamento social, falta de vontade de fazer exercícios físicos. Daí, agora você me fala qual desses, se não todos, você já sentiu durante o relacionamento com uma pessoa abusiva no relacionamento tóxico, né? E acontece o quê? Como eu falei no meu último vídeo, porque a gente não consegue pensar, raciocinar direito e essa reação automática acontece, a gente fica parecendo uma outra pessoa e se achando a pessoa má da história e se achando o narcisista ou a narcisista da história. Sendo que a gente tem tudo isso, a explosão de raiva, isso tudo é causado pelo estresse, é causada pela situação que você está passando, não é causado por você, né? Você não é assim, você ficou assim por um motivo. E no caso seria esse seu relacionamento com uma pessoa tóxica. Mas assim, o nosso cérebro, além de ter essa reação automática de defesa contra ameaças, também tem uma reação para se acalmar. Só que pelo fato de a gente não treinar isso tudo, porque não vem dos nossos ancestrais, esse estresse mental e emocional aconteceu depois, né, do estresse físico, né, de antigamente, dos nossos antepassados. Então a gente precisa treinar muito mais do que a gente precisa. A gente nem precisa treinar, né, o nosso correr. Pensa só,
Esse confrontar, correr e congelar não é uma coisa que você pensa pra fazer. Isso acontece, né? Isso tá na adrenalina, isso tá no corpo, isso já tá encarnado na gente. Mas como esse estresse mental e emocional não acontecia antigamente, com o tempo a gente não conseguiu treinar isso. Então a gente precisa começar a treinar agora, porque isso aqui é real, é fato verídico, que a gente passa todos os dias. E num relacionamento abusivo com uma pessoa narcisista, não é só físico, né, essa ameaça que muitas vezes está em abusos físicos, mas é também emocional, mental, psicológico, não é? Então, por isso que a gente precisa aprender a fortalecer essa parte do nosso cérebro para a gente ter controle do nosso corpo, da nossa vida e poder melhorar, conseguir se acalmar deparado a uma situação de perigo. Porque senão a gente não consegue pensar nem em como sair dessa situação de perigo. Esse que é o grande problema, foi o que eu expliquei no meu último vídeo. Então o nosso sistema nervoso serve para reagir quando a gente está numa situação de perigo e nosso corpo está sendo ameaçado. Então se você está com uma pessoa num relacionamento tóxico e a pessoa te bate, por exemplo, e a mesma coisa que acontece quando você está chegando perto do fogo, não é? É a mesma coisa, é o mesmo sentimento. Ou você tenta passar pelo fogo, ou você corre, ou você fica desesperado sem saber o que fazer, né? Então é a mesma parte do nosso cérebro que é ativada nessas situações de perigo, em situações que o nosso corpo está em perigo. Mas graças a Deus, né, o nosso cérebro também desenvolveu a capacidade de se acalmar durante as ameaças que podem acontecer no futuro, que são as ameaças mentais e emocionais. E é aí que entra a preocupação. Mas vocês veem, gente, como é legal, como é incrível o nosso corpo, como tudo é perfeito em todas as situações. Isso que eu acho assim, acho fascinante isso tudo. Nosso corpo conseguiu desenvolver coisas que a gente nem precisa pensar, que é o nosso instinto, né? De fazer as coisas para resolver, para se proteger, para se preservar. A mesma coisa é o medo de altura. Por que que existe medo de altura? Por que que existe medo de aranha? Por que que existe? Porque a gente se desenvolveu dessa forma, o nosso corpo falando, olha, se você não tiver medo de altura, você pode perder sua vida. Você pode cair de um penhasco. Então, olha só que coisa legal que é o nosso corpo de desenvolver essas coisas automaticamente pra gente se preservar, pra não acontecer nada com a gente. Mas por causa desse fator emocional e mental que é mais novo, a gente não conseguiu desenvolver isso da mesma forma. E daí você imagina uma pessoa que vive num ambiente tóxico, uma pessoa narcisista, está passando por ameaças físicas, emocionais e mentais e tem que resolver tudo isso e ainda conseguir descobrir uma saída, tendo uma parte do cérebro desligada, como eu expliquei já. Então você vê como... Por isso quando eu falo pra vocês que vocês são fortes pra caramba, é isso mesmo que eu quero dizer, que vocês são muito fortes. Eu não tô exagerando, porque não é fácil passar por tudo isso. Então o núcleo do nosso cérebro acaba ficando estressado cronicamente pelas ameaças modernas, emocionais e mentais. Não é fácil como apenas retirar o problema, que é no caso do nosso sistema nervoso simpático, que daí acaba o problema. Não, você tira o problema, mas ainda fica as emoções, ainda ficam os pensamentos. E é por isso mesmo que a gente precisa aprender e treinar a desligar as reações que a gente tem do estresse. E como eu disse antes, os nossos cérebros têm várias reações para lidar com o estresse. Isso acontece naturalmente. Mas também tem as mesmas quantidades de reação de calma. Então a gente precisa aprender a ligar o nosso sistema nervoso parasimpático. É isso que a gente precisa fazer para os nossos problemas melhorarem. Para a gente poder conseguir descobrir alternativas, conseguir sair de relacionamentos abusivos. É só focando no nosso sistema parasimpático. Existem várias maneiras de a gente lidar com o estresse de uma forma pensada, usando esse sistema nervoso parasimpático. E é isso que eu vou falar nos meus próximos vídeos. Passar por situações de estresse sem absorver
todo aquele estresse para dentro do nosso corpo, para a gente não ficar doente. A gente precisa aprender a ligar a nossa vigilância, sabe? A gente precisa saber que tem um monte de coisa para fazer no dia e continuar calmo. Mas não, o que acontece? A gente pensa, nossa, tem que fazer isso hoje, e já começa a ficar nervoso, ansioso, não é? A gente precisa aprender a saber que a gente tem tudo aquilo para fazer e continuar calmo. Que é a maneira que os militantes são treinados para enfrentarem as guerras. Imagina só, uma pessoa que vai para a guerra não ficar toda desesperada sem saber ou corre ou luta ou não, quando eles fazem o que eles fazem é tudo pensado, é tudo calculado para que não saia nenhum erro. E é assim, até a gente entender que a causa do nosso estresse é a nossa situação, a gente não consegue ficar calmo. Se o motivo de você estar estressado é uma situação da sua vida, não tem o que você fazer. E assim, eu não tô falando, então sai do relacionamento, sabe? Não é isso. Porque lembra, o estresse é essa reação fisiológica. Você não consegue tirar isso mesmo se você sair do relacionamento. Você não consegue apagar isso. Só tendo controle de volta do seu corpo para conseguir deletar esse estresse. Primeiro de tudo, gente, se for um abuso físico, não pensa duas vezes, usa o seu sistema simpático e caia fora desse relacionamento. Não tem o que pensar. Agora, se for num relacionamento ou então acha que está sendo que é um relacionamento tóxico, você precisa parar para pensar e ver, é uma situação que está me causando estresse. E não deixar que essa situação, esse estresse, seja absorvido por você. Para você daí não ligar o sistema simpático. Porque quando o estresse entra no nosso corpo, a gente liga automaticamente o sistema simpático de brigar, de correr ou de congelar. Então, por exemplo, se você tá brigando com a sua mulher ou com o seu marido e essa pessoa tá gritando com você, te xingando, gente, responde, tem como você fazer a pessoa parar? Não, mas você não precisa levar esse estresse para dentro de você. Você tem um jeito de ficar calmo durante aquela situação. E quando a gente faz isso, a gente consegue se empoderar de uma forma muito legal, assim, de controle pessoal, e a gente cria espaço para o crescimento pessoal e para mudanças. Porque a gente consegue pensar em coisas diferentes, em situações diferentes, a gente consegue se ver em situações diferentes e agir para que a gente consiga o que a gente tem em mente. Mas não é assim que a gente deleta o estresse acontecendo na vida. A pessoa continua gritando, você observa o que está acontecendo, você percebe que aquilo é uma situação de estresse, mas você não leva isso para dentro de você. Se o seu sistema simpático está ligado, aquele de correr, de congelar, o nosso coração está batendo rápido, o nosso pulmão tá se expandindo, a nossa musculatura tá tensa, a nossa adrenalina tá super alta. A gente sabe quando a gente tá, né, se sentindo estressado dessa forma fisicamente. E o nosso sistema imune desliga. Então a gente fica mais propenso a ficar doente. Então muitas vezes a gente acaba ficando doente porque a gente está em relacionamento tóxico. Parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas tem tudo a ver. Por isso que muitas pessoas, depois que terminam num relacionamento tóxico, saem, a pessoa consegue perder peso. Não é do nada, gente, é porque tudo volta ao normal, a homeostase do seu corpo volta ao normal. E fica tudo mais fácil como deveria ser. Mas quando o nosso sistema nervoso parasimpático está ligado, o nosso ambiente físico, o nosso corpo não muda, a gente continua regulado, o nosso coração não bate mais forte. A gente vê a pessoa gritar, a gente já fica assistindo como se fosse um filme que a gente não gosta. Nos meus próximos vídeos de sexta-feira, eu vou começar a ensinar vocês como é que a gente faz, quais são umas técnicas de autorregulação que vai poder ajudar vocês a treinar o seu sistema parasimpático para daí você ter mais controle de você, do seu corpo, da sua vida e ser mais feliz, porque vocês precisam, vocês merecem isso. Felicidade é o mínimo que vocês merecem nessa vida, o mínimo. E essas técnicas vão ajudar vocês que têm estresse pós-traumático, se você tem ansiedade, se você tem depressão. Então,
Fiquem ligados aí de sexta-feira que eu vou começar a passar umas informações super legais para vocês que vão ajudar vocês bastante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se gostaram, me deixe dar um like aí para eu saber. E a gente vai se falando. Um beijo enorme para vocês, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.